Queridos, a graça e a paz do Senhor. Boa noite. Boa noite, irmãos. Agora eu fico. Estava desenganado esse boa noite aí, misericórdia. Mas amém. Nós estamos felizes porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. E eu estou muito feliz por estar aqui presenciando esse encontro com Deus, que as lindas e maravilhosas princesas, né? Fizeram. Eu acho que os príncipes estão aí pensando, o que será que teve lá, né? Mas isso é para aguçar você mesmo, para que você se prepare para essa experiência gloriosa. Estou falando porque eu passei por isso, né? E é uma bênção de Deus. Mas eu queria dizer para as nossas queridas irmãs que passaram pelo encontro, que amanhã é segunda-feira, né? Isso. E a luta vai continuar. O encontro é uma bênção porque a gente fica uma noite, 2 dias, totalmente na presença de Deus. Mas amanhã vai chegar o momento de encarar a vida, encarar os problemas. E uma coisa é certa, o inimigo sempre vai querer tirar aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas que nessa noite, que hoje, que é a finalização desse encontro, você saia debaixo da bênção de Deus, você saia debaixo da proteção do Senhor. E que quando as batalhas, as dificuldades surgirem, que vocês se lembrem de tudo que vocês viveram, de cada palavra ministrada, de tudo que vocês receberam de Deus nesse final de semana. Procure se lembrar disso. Eu sei que isso vai ajudá-las a permanecer na presença do Senhor. E quero dizer para as queridas que não falem nada para o seu esposo o que aconteceu lá, porque eles vão ficar no teu pé. O que aconteceu? Né, Tiago? Vão fingir, né? Mas sejam firmes, não falem, tá bom? Que será uma bênção grandiosa. Amém. Eu quero compartilhar com você nessa noite o Salmo 36, versos 6 a 9. Hoje é a finalização da série Simplifique. É hoje, né, pastor? Hoje é a finalização. E eu espero que Deus continue falando com você da mesma forma que todos esses dias que nós aprendemos muito do Senhor a como viver melhor, que hoje você leve essa porção da palavra de Deus para a sua vida e que você guarde tudo aquilo que o Senhor ministrou no seu coração. Eu quero dizer para os irmãos que eu já estou fazendo algumas coisas que foi ministrado. Minha esposa me convenceu, voltei para a academia, irmãos. Olha... E a gente tem que viver o que prega, né, pastor? Então não estou falando só isso de voltar para a academia, mas que você tenha uma qualidade de vida na presença de Deus. E você vai experimentar a bondade do Senhor. Salmo 36, versos 6 a 9. O salmista escreve assim: a tua justiça é firme como as altas montanhas. As tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos luz. Amém? O Salmo 36, Davi inicia o Salmo, depois você pode ler o início do Salmo, e ele começa a falar sobre os homens que se levantavam, os homens que se levantavam como ímpios, os homens que não tinham sequer a concepção do que era Deus. Eles tinham malícia nos seus corações. Davi ele começa a falar desses homens, mas a partir do versículo 6, é como se ele comparasse
o homem falho, o homem natural, com Deus. De um lado, o homem falho, o homem ímpio, e do outro lado, o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. E ele diz, e ele começa a exaltar o Senhor, porque o amor de Deus é muito grande. E ele diz no verso 9 que Deus é fonte de vida. E o que o Senhor, Ele quer realmente que nós tenhamos, irmãos, e que Ele oferece para nós, é uma vida que nos traga satisfação. É uma vida que nos traga alegria. É uma vida que traga à existência alegria no coração e na nossa mente. Vida, é isso que nós ouvimos aqui, o que as irmãs testificaram. E pode até parecer estranho para alguém ouvir, não é? E dizer assim, poxa, elas falaram que já serve a Deus há tanto tempo, assim como eu, irmãos. E falaram assim, se expressaram sobre o encontro com Deus, como se Deus fosse tão irreconhecível para elas o tempo que viveram. Mas na realidade, irmãos, Deus, Ele é uma fonte de vida que vai jorrando continuamente. E nós precisamos nos apropriar dessa fonte, da água que está jorrando. Às vezes, muitas pessoas passam tempo na igreja, têm experiências com Deus, mas Deus tem muito mais para dar. E nós nos limitamos somente àquele pouco. E o salmista está dizendo que Deus, Ele é a fonte da vida. Então não significa que porque já servem a Deus há tanto tempo, tiveram uma experiência com o Senhor, mas tiveram esse encontro e tiveram acesso a essa fonte, mergulharam nessa fonte de uma forma diferente, e por isso estão sentindo essa alegria. Ao longo desse mês, irmãos, nós estivemos meditando que Deus nos tem dado a graça para nós termos uma vida melhor. Talvez para as pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez, não estão entendendo, mas durante esse mês foi ministrada uma série sobre estar simplificando a nossa vida. Foi por isso que eu falei que eu voltei para a academia. E nós aprendemos durante esse tempo que Deus quer que nós mudemos o nosso comportamento em algumas coisas. Porém, irmãos, há muitas pessoas que ainda estão vivendo uma vida de insatisfação. Tem muitas pessoas que elas começam a olhar para trás na sua vida e elas começam a perceber que o tempo passou e ela poderia ter vivido de uma forma diferente. Você já teve essa experiência de olhar para trás e pensar, puxa vida, por que eu não agi de forma diferente? Por que eu não pensei de forma diferente? E a pessoa começa a ter uma série de arrependimentos, frustrações, porque ela olhou para trás e viu que ela poderia ter feito coisas de uma forma diferente e teria sido muito melhor para a sua vida. Por isso, irmãos, é preciso que nós estejamos dentro do curso correto. O curso da nossa vida tem que estar alinhado com a vontade de Deus. A palavra que nós queremos trazer para você hoje é o seguinte: simplifique de sem sentido a satisfeito. Porque pode ser que muitas vezes você não encontrou sentido em algumas coisas na sua vida. Mas Deus quer que nós entremos no curso correto da nossa vida e nós possamos caminhar para o centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, irmãos, nós vamos ter uma vida de satisfação e uma vida de alegria. Eu quero dizer às encontristas, e quero já adiantar essa palavra aos encontristas, os homens que farão na semana que vem, que está começando um novo ciclo da sua vida. Amém? Um novo ciclo da sua vida espiritual. Eu não vou dizer que as coisas talvez velhas que você viveu na igreja, não vou chamar isso de coisas velhas, mas eu vou chamar coisas velhas, talvez práticas e forma que nós vivemos lá atrás, elas ficaram lá para trás. Eu acho que você ouviu essa palavra lá, eis que tudo se fez novo. Amém? Tudo se fez novo, porque Deus está te colocando na vida de vocês a oportunidade de viver uma vida melhor na presença do Senhor.
Eu quero dizer para você que é encontrista, e quero dizer para você, igreja do Senhor, quero dizer para você que está aqui hoje pela primeira vez, que você prepare o teu coração, que você mergulhe nesta fonte, porque Deus tem coisas novas para nós. Aleluia! Deus tem coisas novas. Deus tem coisas que Ele quer realizar, irmãos, na nossa vida. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Quando nós permitimos que Deus realize essas coisas novas, nós vamos sair de um caminho sem sentido, de uma vida sem sentido, e vamos ter uma vida de satisfação na presença do Senhor. Você vai ter satisfação na sua casa. Você vai ter satisfação na igreja. Você vai ter satisfação no seu trabalho. Você vai ter satisfação com a tua vida em Cristo. Você vai ter satisfação em ter comunhão, viver a comunhão com os irmãos. Isto é uma vida plena em Deus. Por isso eu te digo, Deus, Ele vai fazer, e eu creio nisso, irmãos, que Deus vai realizar coisas novas para a glória do seu nome. Quem aqui está vivendo coisas novas de Deus? Eu estou vivendo também. E cada dia Deus tem alguma coisa nova para nós. Cada dia Deus tem coisas para acrescentar. E mesmo no meio da tormenta, das dificuldades, Deus vai revelando coisas novas. Ele vai revelando que Ele é Deus, que Ele é Senhor sobre a nossa vida. Por isso viva as coisas novas e boas que Deus está preparando para a tua vida, em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você está satisfeito com Deus? Eu ouvi uns 3 amém aqui, né? Você está satisfeito com Deus? Alguém poderá dizer assim. Eu tinha um colega, irmãos. Faz tempo que eu não vejo. Uma pessoa muito longe de Deus. E toda vez que eu encontrava, e ele está numa situação difícil, ele falava assim: eu estou de mal com Deus. Eu olhava assim: muito bem, de mal com Deus. E ele começava a criticar Deus por uma série de coisas que estavam acontecendo, mas na realidade eram coisas que ele estava à procura, que era um procedimento errado da vida dele, e ele falava assim: eu estou de mal com Deus. Quero perguntar para alguém aqui nessa noite: você está de mal com Deus? Você está insatisfeito com o que o Senhor tem feito? Mas às vezes, irmãos, nós encontramos pessoas que estão insatisfeitas com Deus, não estão satisfeitas com o que Deus está dando, com o que Deus está fazendo, e é um caminho, esse sentimento leva um caminho sem sentido. Eu quero compartilhar com você no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 6 a 7, um texto que você conhece muito bem. O texto diz assim: quando a mulher, falando de Eva, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Versículo 7, os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eu quero te dizer nessa noite que a insatisfação, irmãos, que muitas pessoas sentem, ela está na alma, está dentro dela. Ela não tem alegria, porque é algo que está dentro da sua alma, e a sua alma precisa ser curada. Abrindo um parênteses, hoje tem remédio de Deus aqui para a sua alma, amém? Eva, juntamente com seu esposo Adão, estavam lá desfrutando das delícias do Senhor, e o Senhor pôs à prova a obediência e disse: olha, vocês não vão comer desse fruto. Mas a cada dia, irmãos, Deus estava cuidando de Adão e Eva. Deus deu um jardim belo, maravilhoso, para eles estarem ali. Satanás intenta contra os dois e lhes lança uma tentação. E a Bíblia diz, como nós lemos aqui, que ela olhou para o fruto e lhe parecia agradável, atraente, coisas que encheram os olhos da mulher. E ela deu ouvidos a Satanás, que se apresentou em uma serpente. Quando ela se deixa envolver, irmãos, por aquele momento de tentação, ela se rende ao que estava à sua frente,
e ela peca contra o Senhor, porque Deus foi muito claro e objetivo: não comam desse fruto. Mas por olharem, por serem seduzidos, caíram na presença do Senhor. Eles cederam ao que é agradável, cederam ao que era atraente, cederam porque queriam discernimento, obter discernimento. Antes os seus olhos estavam fechados, irmãos, para a condição de nus, porque não havia malícia alguma no coração de Adão e Eva. Aliás, eu quero dizer para você, que talvez não é crente e que está aqui, e você talvez nem acredite no que a Bíblia fala sobre Adão e Eva, e talvez você pense que nós surgimos de uma explosão ou de qualquer coisa. Eu quero te dizer para você que a palavra de Deus pode parecer loucura, mas ela é o poder de Deus para que todo homem se converta ao Senhor, e por isso eu creio nela. E quando ela peca, é como se os seus olhos se abrissem e de repente aquele sentimento de pureza, aquele olhar de pureza, olhar puro, ele é transformado por causa da ação do pecado que entrou dentro do coração deles. E aí perceberam: estamos nus. Correram, ficaram com vergonha. O que aconteceu aqui, irmãos, é que ambos preferiram viver fora dos limites e da provisão de Deus. E é por isso que acontece com muitas pessoas que estão insatisfeitas com Deus, porque elas deixam do cuidado do Senhor, elas deixam daquilo que Deus está proporcionando dia após dia, e elas preferem sair fora dos limites, fora da obediência à palavra, e preferem deixar a provisão de Deus. O resultado de tudo isso, queridos, é a insatisfação total. Eu não sei se nessa noite há pessoas aqui insatisfeitas com a sua vida, mas eu quero te dar um conselho: não saia debaixo do cuidado de Deus. Não abandone a provisão diária do Senhor, porque o Senhor ama a tua vida. Deus ama você do jeito que você é. Deus não quer que a gente permaneça nos nossos erros, porque Deus não tem prazer nos nossos erros, mas Deus ama a nossa vida, a nossa alma, e Ele quer transformar. Por isso que Deus nos ama. É por isso que Deus nos ama, mesmo a gente errando, pecando, mas quando nós chegamos na presença do Senhor e clamamos pelo perdão, aí o Senhor vem e nos envolve com seu amor. Não feche os olhos para aquilo que Deus tem feito pela sua vida. Não feche os olhos para a família que Deus te deu. Não feche os olhos para os filhos que Deus lhe deu, para a esposa que você tem, para o esposo que você tem, para o emprego que você tem. Pastor, eu não gosto de meu emprego, mas glorifique a Deus. Deus vai preparar algo melhor para você. Mas enquanto você está nesse emprego, glorifique a Deus, porque você está debaixo da provisão do Senhor. Muitas pessoas preferiram deixar o cuidado e a provisão de Deus, e hoje estão vivendo uma vida de insatisfação. Por isso eu quero dizer uma coisa para você: se você está insatisfeito com Deus, que hoje você abra os teus olhos espirituais e entenda que Deus, Ele te ama, e está cuidando de todas as coisas por você, para te dar satisfação, para te dar alegria. Você entrou triste aqui hoje? Deus vai alegrar o teu coração. Você está preocupado? Descansa no Senhor. Você está agitado? Fique calmo, porque Deus está cuidando de você. E se você está assim, continue ouvindo a palavra de Deus, porque Deus vai continuar falando conosco. Eu quero te fazer outra pergunta: o que é mais importante para nós? O que é mais importante para você? No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, agora eu vou falar com jovens, mas você guarde esse versículo para você também. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, diz assim: lembre-se do seu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis,
e antes que se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Salomão, quando escreve isso, irmãos, Salomão já estava num período da sua vida, ele já estava em idade, e Salomão foi um homem que olhou para trás e começou a perceber essas coisas. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai achar um livro meio estranho, porque Salomão chega a umas conclusões, e ele começa a ver que muitas coisas não tinham validade. Ele começou a perceber que muitas coisas que ele teve na vida, no fim, para ele percebeu que aquilo não trouxe satisfação total para a vida dele. E ele dá esse conselho para os jovens, para nós: lembre-se do teu Criador, lembre-se do teu Deus, nos dias da tua mocidade, enquanto você é jovem, para que quando lá na frente, quando você envelhecer, você não olhe para trás e diga: fiz tanta coisa errada, deixei o meu Deus, e hoje sou um homem, uma mulher insatisfeito. Lembrar de Deus nos dias da mocidade, irmãos, significa que nós precisamos aproveitar o tempo, estar em ligação total com Deus. Deus quer que você aproveite o seu tempo, viva o tempo que Deus está te dando, para você se lembrar das coisas que Ele tem feito, e você está vivendo uma vida de comunhão com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando a velhice chegar, não sejamos as pessoas tristes. Nós fomos, muitas vezes, aqui os irmãos sabem, com o grupo de capelania, nas casas de repouso, asilo, e quando nós começamos a conversar com alguns idosos, semblante de tristeza, estão ali abandonados, estão ali, cada um com uma história, irmãos, e a gente começa a pensar: por que será que estão ali? Será que lá atrás foram bons pais, e talvez os filhos cansados colocaram eles aqui? Ou será que eles foram bons pais, mas os filhos não reconheceram? E você começa a questionar por que aquelas pessoas estão ali naquela vida de tristeza. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que quando você chegar na sua velhice, você chegue glorificando o nome do Senhor. O Salmo 91 diz que os velhos ainda darão frutos. Aí você pensa assim: sou velho, tenho idade, não sirvo mais para nada. Irmãos, tire isso da sua mente, porque a partir do momento que você se disponibilizar, Deus vai continuar usando a sua vida. Aleluia. Lá no serviço, os meus colegas brincam comigo, ficam me chamando de velhinho. Ô, velhinho, já pensou? Que é isso? E eu chego e falo para eles: eu não sou velho, eu sou seminovo, sou jovem. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Deus está na minha vida, e eu não posso cair nessa de viver triste, porque os anos estão chegando. Ora, o que é isso, irmãos? Eu estou vivendo o melhor da minha vida, porque estou na presença de Deus. Aleluia, certo, pastor? É nós, né, pastor João? Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós colocamos as coisas mais importantes aos nossos olhos e deixamos Deus lá no fundo, no fim da fila. Eu vou te contar uma experiência que eu tive com o Espírito Santo essa semana. Sabe, irmão, às vezes tem dias que a gente vive um dia tão corrido, tão cansado, e eu não vou esconder de você, às vezes acontece a gente chegar em casa tão cansado, e a gente mal sequer ora, só dá um obrigado Jesus, e cai na cama. Quem faz isso? Não precisa levantar a mão. Aê, gostei de ver. Porque nós somos levados pelo dia a dia, e o Espírito Santo fala assim comigo, que Deus não quer pedacinhos de comunhão, que Deus não quer migalhinhas e momentos que você está descansadinho para você buscar Ele. Deus quer que você aproveite o seu tempo, em todos os momentos você busque a sua presença. Deus, irmãos, não quer ficar no fim da fila nas suas prioridades. Deus quer ser o centro da sua vida. Eu disse: entendi, Senhor. Aí ontem eu tive um dia muito corrido, com alguns problemas que aconteceram,
E aquela canseira. Eu falei, vou dormir. Aí o Espírito Santo me lembrou. Eu falei, não, Senhor, eu vou buscar a tua presença. Eu fui lá orar ao Senhor. Levantei, às vezes a gente levanta correndo para o trabalho. Quem aqui acontece isso? Não precisa levantar a mão. Acordamos atrasados. E a nossa comunhão, a gente entra no carro e vai orando no carro. Não é assim, irmãos? Pastor, acontece com você? Acontece, irmãos. Não vou ser hipócrita. Só que o Espírito Santo me pegou na curva e falou, você tem que mudar isso. Não pode ser um dia sim, um dia não. E eu estou por a misericórdia de Deus, irmãos. Coloquei isso no meu coração e não vou deixar mais espaços vazios. Porque eu preciso buscar Deus, porque há uma luta espiritual na minha vida. E aquele louvor que fala das guerras, que às vezes nós cantamos, nós ouvimos, eu estava ouvindo ele, e a letra diz, é assim que eu luto as minhas guerras, é isso? E eu perguntei, como que eu luto as minhas guerras? As minhas guerras serão, eu lutarei, estando em comunhão constante com meu Deus. Estando em comunhão constante com meu Deus, as guerras virão, irmãos, mas eu vencerei em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida, que você tome o meu exemplo, tá bom? Eu não estou falando de você, estou falando de mim, mas que você tome esse exemplo, porque o Espírito Santo falou para mim, o Senhor disse assim, compartilha com a igreja, e eu estou nessa noite compartilhando com você, não fique dando restinhos para Deus, não vamos mais colocar Deus no fim da fila, mas que Deus seja primazia no nosso coração, que nós busquemos ao Senhor. Pastor, eu não aguento ficar 1 hora de joelhos. Tá bom, que você não precisa ficar 1 hora, mas que sejam os minutos de qualidade, que você busque, que você clame, e que você sinta que a presença de Deus está movendo a sua vida, e que coisas diferentes estão acontecendo dentro do seu sentimento. Amém, irmãos? Aleluia. E Salomão disse isso para os jovens. E o texto, ele continua. No versículo 2, ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, e você não tenha contentamento. E ele continua. A minha Bíblia tem uma tradução um pouco diferente. Ele diz assim: antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Esse versículo está falando quando nós não conseguimos enxergar mais, porque nós vamos envelhecendo, vamos perdendo a visão. Versículo 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, os nossos braços, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, quando você começar a perder seus dentes, sabe quando você ficar velhinho, seus braços não aguentarem mais, dente começa a cair, oh Jesus, e as portas da rua se fecharem por causa do ruído da moedura, você não começar a ouvir mais, mas ainda que você esteja ali, irmãos, velhinho, daqui a alguns anos, e você não tenha força para mais nada, teus braços não tenham forças, mas você vai olhar para trás e vai dizer assim: eu estou feliz porque eu tive uma vida na presença de Deus, eu vivi para o meu Senhor, eu vivi os melhores anos da minha vida, eu vivi com a minha esposa, você, Dete, vivi com os meus filhos. Pensa que só você fala para a Cléo, vou falar para a Dete também, amém? E é isso, irmãos, que quando você ficar velho, jovens, vocês estão todos lindos, as rugas vão aparecer, sinto muito dizer, mas não fique triste. Exatamente, o cabelo a gente dá um jeito, mas que quando chegarem os anos da sua vida, mas que você olhe para trás e fale, e se sinta feliz, e você vai dizer: eu tive uma vida legal, eu não gastei a minha vida no pecado, eu não destruí a minha vida, mas eu vivi uma vida para Deus. E quando o Senhor te levar à eternidade, você vai descansar, mas você vai levar, você vai deixar uma história, você vai deixar algo bom. E essa é a nossa vida. Mas enquanto estamos vivos, Deus quer que você esteja satisfeito em Cristo Jesus. Amém?
Um conselho: não corra atrás do vento. A gente, irmãos, nós aprendemos aqui esses dias sobre se cuidar, não é verdade? Sobre trabalhar. Aprendemos tantas coisas boas, e é isso que Deus quer mesmo, que nós cuidemos de nós, que nós procuremos ter uma qualidade de vida. Mas muitas pessoas, irmãos, começam a colocar sua confiança naquilo que elas têm. Há muitas pessoas que têm uma perspectiva de vida, e ela acha que a sua saúde física é boa, então ela vai viver muito, ela vai ser feliz, porque ela tem uma grande saúde. E ela começa a ficar orgulhosa, e se esquece de Deus, porque ela diz: eu estou bem, eu não preciso de Deus agora, quando eu cair numa cama eu vou me lembrar de Deus. Educação, às vezes tem umas pessoas que elas são tão estudadas, e elas se apoiam naquele entendimento, naquela sabedoria que ela adquiriu ao longo dos anos. Talvez ela até perdeu o tempo de sua vida, talvez ela deixou de fazer tantas coisas, porque ela queria mais conhecimento, e até adoeceu, e ela se sente capaz, porque ela é uma pessoa que tem uma educação, top. Tem muitas pessoas que estão se alicerçando no seu prazer nas coisas do mundo, tudo aquilo que o mundo pode oferecer para ela. Mas eu quero dizer o seguinte, que pode parecer uma solução para as dores da alma. Vou fazer um monte de coisa, vou beber, vou sair, vou viajar, vou fazer tanta coisa. Mas, irmãos, se você não estiver centrado em Deus, eu não estou dizendo para você, e como nós aprendemos, nós não estamos dizendo que nós não teremos prazer na nossa vida, mas quando os prazeres da vida saem de concordância com a vontade de Deus, e nós começamos a ficar suscetíveis às coisas do mundo, o fim é tristeza. Trabalho e realizações, sentimos importantes porque nós trabalhamos e queremos mais trabalhar, e nós perdemos o tempo de estar com pessoas amadas. Se você é essa pessoa, irmãos, reveja o teu conceito sobre trabalho. Há muitas pessoas que estão se alicerçando na sua riqueza: tenho muito dinheiro, não tenho falta de nada, não preciso de Deus, minha conta está recheada, tenho uma bela casa, tenho um belo carro, de que eu vou precisar? Tem pessoas que estão buscando, correndo atrás da vida, se entregando, irmãos, a uma vida promíscua de sexualidade. Mas eu quero dizer para você, busque a satisfação com a pessoa que Deus vai colocar na sua vida. Aleluia. Há pessoas que estão, irmãos, se alicerçando na fama que ela tem. Ela se acha a pessoa mais importante. Todos os dias eu abro a internet para ver as notícias. E me chamou essa semana justamente uma notícia. Anitta, todos conhecem a cantora Anitta? Não vai falar que você não conhece, eu sei que você conhece. Anitta com depressão. Aí eu fui lá ler. Pastor, você segue a Anitta? Não sigo a Anitta, mas eu fui olhar a notícia. Eu sabia que vocês iam rir quando eu falasse isso. Quando eu comecei a ler, Anitta, irmãos, é uma cantora que está se destacando. Não vou colocar aqui, não vou nem falar do estilo de música dela, mas é uma pessoa que talvez tenha essas coisas. E ela disse que era uma pessoa triste, que estava tomando remédio para depressão. Aí eu comecei a ler sobre outros artistas, aquele cantor Péricles. Quem conhece o Péricles? Um sambista. Ele é uma pessoa muito obesa. E o repórter pergunta para ele: por que você começou a tomar remédio de depressão? Ele falou: porque eu era muito impulsivo na comida, não consigo perder peso porque eu sou muito ansioso. Aí você começa a olhar pessoas, artistas que estão na mídia, e você começa a ver pessoas que às vezes têm algumas coisas que estão aqui. Aí você vai perceber que nada disso tem trazido descanso para a alma delas. Elvis Presley, muitos aqui não conhecem. Elvis Presley, irmãos, foi um sucesso do rock. Elvis Presley foi um homem que conquistou muitas coisas, e na sua juventude servia a Deus. Aí ele deixou a igreja e
entrou pelas portas do mundo, fez muito sucesso. Elvis Presley, meu irmão, morreu de uma overdose de droga, inchado. E quando você acompanha a vida do artista, você pensa, nossa, essa pessoa é muito feliz, né? Ela está realizada. E quando você vai ver, irmãos, é simplesmente uma vida destruída e sem alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque essas coisas não sara a alma do homem. Porque quem sara os anseios do homem, a cura está em Jesus Cristo. Aleluia. Nós podemos dizer que nós somos um povo abençoado, porque Cristo está na minha vida, Cristo está na sua vida. Aleluia. Pode ser que você passe momentos que você fique depressivo, mas a Bíblia diz, irmãos, que nós podemos até mesmo ser ali massacrados, mas nós nunca seremos destruídos, irmãos, porque a graça de Cristo, ela está envolvendo a nossa vida. Você não vai perecer, porque existe um Deus maior dentro da sua vida, e que está operando no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Mas o que é então essencial para nós? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, Salomão conclui o livro dizendo isso. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é essencial para o homem. Essas coisas do mundo não são essenciais para nós. Mas quando nós tememos a Deus, quando nós guardamos os seus mandamentos, quando a sua palavra está guardada em nós, é o essencial. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós tememos a Deus, nós estaremos vivendo as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre nós a cada dia. Isto é essencial para você, na sua vida, na minha vida. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Não seja levado pela corrente, mas esteja focado na chamada de Deus para a sua vida. Quantos aqui têm a consciência que Deus tem um chamado para a sua vida? Amém? Você tem essa consciência? Nós estamos, esse livro que nós lemos, o Simplifique, o autor é o Bill Hybels. Ele conta uma experiência que quando ele tinha 8 anos, o pai dele chamou ele para atravessar o rio Michigan. Rio Michigan, o lago. E apesar do nome lago, mas era uma extensão muito grande. E ele conta que naquele dia, seu pai o chamou, nós vamos atravessar o lago, porque eu tenho algumas coisas para fazer lá do outro lado. E eles começaram a entrar no barco e foram navegando. De repente levantou-se uma grande tempestade. E ele diz, ainda menino, que ele começou a ficar com muito medo. E aquela tempestade, tudo escureceu. Ele começou a ficar com medo, e ele preocupado, e o pai dele lutando para manter o barco, e indo, e as horas se passando, ficaram muitas horas ali, naquele sufoco, naquela situação difícil. De repente, o pai do Bill diz o seguinte: estou vendo uma luz lá na frente. Quando o pai dele disse isso para ele, ele se aquietou, ficou mais tranquilo. Bom, se meu pai está vendo uma luz, é porque nós estamos chegando do outro lado. E ele conta que na sua experiência, que o barco foi se aproximando, era a luz de um farol. E quando eles passam por aquele farol, as águas se acalmaram. E ele tranquilizou-se, porque eles já tinham passado perigo. Mas o momento que foi crucial para eles, é que eles se guiaram pela luz daquele farol. E ele começa a dizer o seguinte, que quando ele passou por aquela experiência, ele se lembrou de um versículo. E esse versículo está no Salmo 119, verso 105, e diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Porque é assim às vezes, estamos no meio de uma tempestade tão forte, nós não vemos solução, mas de repente nós olhamos para a palavra de Deus e ela se apresenta como uma lâmpada. Aleluia. No meio da escuridão surge a lâmpada e você vai seguindo a lâmpada. E é isso que diz, que faz a palavra de Deus na vida do homem. Ela começa a trazer uma orientação e organizar a nossa vida. No passado, irmãos, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que Deus falava claramente com o homem.
Os homens, os profetas, eles ouviam claramente a voz de Deus, como você está ouvindo a minha voz. Diz a história, no fim do Velho Testamento para o Novo Testamento, houve um espaço de 400 anos, que foi chamado 400 anos de silêncio. Por quê? Porque nesse período não se ouviu a voz de Deus. Cessaram-se as profecias. Começou um momento muito terrível, muita apostasia. Homens que se levantaram, governadores, e que estavam fazendo totalmente contrários à vontade de Deus. Diz a história que havia uns irmãos, só para você ter uma ideia, os irmãos Macabeus. Macabeus é um livro que é um livro apócrifo. O que é um livro apócrifo? É um livro que consta na Bíblia Católica, por exemplo, mas ela não foi considerada como uma história de origem divina, embora o seu conteúdo histórico seja importante. E essa história diz que, eu não me lembro agora, o nome do governador na época, ele chegou e ofereceu um porco no templo do Senhor. Só para que você tenha uma ideia do que acontecia. E esses irmãos Macabeus se levantaram ali como homens de Deus mesmo, para lutar contra essas apostasias que se levantavam. Esse foi os 400 anos de silêncio. Terminaram esse período, Jesus vem. E aí novamente, Deus começa a falar com o homem. Mas já não era a voz vinda do céu, era o próprio Jesus falando com o homem. Jesus era a própria voz de Deus, que veio e trouxe a palavra para que o homem se aproximasse de Deus. Jesus é crucificado, é morto. Ao terceiro dia, você pode dar uma glória a Deus? Ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Quando ele ressuscita, ele fica 40 dias aparecendo, mas não tem jeito, nada pode deter ele. E Jesus, diz a Bíblia, que ele vai para o céu, vai para a destra do Pai. Mas ele disse assim: não vou deixar vocês órfãos. E em seguida entra em ação quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo até hoje está falando conosco. Quem está falando aqui, irmãos, pela palavra, é o Espírito Santo de Deus. Por quê? É você, Edivaldo, que está falando? Sou eu que estou transmitindo. Mas quando nós nos debruçamos, irmãos, foi o Espírito Santo, eu tenho convicção disso, que nos trouxe ao coração o que precisava ser falado, porque Deus falou comigo quando estava escrevendo, e nós temos que entender essas coisas, e assim como Deus pode usar a minha vida, vai usar a vida de todos vocês, basta que você se apresente ao Senhor, Deus vai usar a sua vida também. E o Espírito, e Deus hoje está falando por meio do que, irmãos? Da sua palavra, amém? Glória a Deus. Eu quero te dizer que Deus está nos chamando para uma vida transformada, para que nós possamos entender o chamado de Deus na nossa vida. Deus não quer que nós levemos mais uma vida levada por insatisfação e conformismo. Sabe qual é o conformismo? Eu vou ficar do jeito que eu estou. Não tem jeito a minha situação, vou empurrando. Não é isso que Deus quer para você. Ah, não tem jeito mesmo, Deus não vai fazer nada, não tem jeito, vou assim, vou desistir. Não foi para isso que Deus te chamou, querido. Deus te chamou para você ficar firme na posição que Ele colocou você, seja onde for. Há um plano de Deus na nossa vida, e esse plano vai se cumprir no tempo de Deus. Pastor, quando é que Deus vai cumprir em mim? Não sei quando vai ser cumprido, mas no tempo de Deus, o que Ele tem preparado para você irá se cumprir em nome de Jesus. E nós precisamos ter uma posição, irmãos, de nos focar no chamado de Deus para a nossa vida. Nós precisamos nos focar em muitas coisas na nossa vida, mas nós não podemos perder o foco na chamada de Deus e naquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E para que essa chamada, irmãos, ela possa ir se revelando e nós vamos entendendo, nós precisamos estar com a nossa vida focada na palavra de Deus. Eu queria te dar um conselho, para que você pudesse praticar a palavra de Deus no seu coração. Você diz assim: pastor, eu não consigo decorar toda a Bíblia.
Mas faz o seguinte, pega um versículo da palavra de Deus, aquilo que Deus falar ao teu coração, e guarda ele aí. E vá guardando, vá degustando esse versículo da palavra de Deus. Passou, vou pegar outro. E você vai usando. Sabe o que vai acontecer? Deus ele vai tratando de você. Por quê? Porque você está abrindo o teu coração para a palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo meu. Um versículo que eu tenho guardado e vivido e tenho compartilhado. Está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E muitas vezes eu citei esse versículo aqui. Que diz assim: vivam livres de preocupação na presença de Deus, porque Ele toma conta de vocês. Amém? Em outras palavras, o versículo diz: lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu estou guardando esse versículo na minha vida. Por quê? Porque muitas preocupações começaram a entrar na minha mente, mas eu foquei no quê? No cuidado de Deus. E quando me deparo com esse versículo, eu sinto paz. Por quê? Porque eu sei que eu preciso ficar em paz, porque Deus está cuidando de mim, e eu quero compartilhar esse versículo na sua vida também, para que você guarde essa palavra, para que você deixe a tua preocupação, fique em paz, porque Deus está cuidando de nós. Lance sobre Ele a tua ansiedade, lance sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele estará cuidando de todas as coisas. A minha sogra ontem, irmãos, teve um AVC, está lá no hospital. E nós temos atravessado já uma dificuldade com o meu sogro. Estamos, de uma certa forma, preocupados dentro do normal, mas nós não estamos perdendo a calma, porque sabemos que Deus vai cuidar. E eu fiquei preocupado com a Odete, mas ela falou assim: estou tranquila, porque o Senhor vai nos dar uma estratégia. Então, irmãos, tome posse dessa palavra também que eu estou usando para mim, tome para você também. Não se preocupe, lance tua ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Quando focamos nossa lembrança, irmãos, a nossa atenção na palavra, nós começamos a simplificar um pouco mais as coisas, porque nós começamos a vivenciar o poder da palavra de Deus. Aleluia! Eu quero deixar um versículo para você nessa noite. Eu não sei se é o versículo que você vai querer pôr na sua vida. Você vai escolher o seu versículo. Mas eu quero chamar a atenção um versículo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Romanos 8, 37, que diz assim, e isso é para os encontristas também: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores, mas em todas essas coisas, que coisas? Tentações, problemas, dificuldades, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Aí eu fui procurar superlativo de vencedor, eu não encontrei, mas encontrei sinônimos. O que é um vencedor? Vencedor é um conquistador. Amém, eu entendi, Senhor, porque nós somos, mas em todas essas coisas, mesmo que venham os problemas, nós vamos ser vencedores, nós vamos conquistar nossas vitórias, porque o Senhor está conosco. Aleluia. O vencedor também pode ser um ganhador. Amém, eu vou ganhar, eu vou tomar posse da vida eterna em Cristo Jesus, por isso eu sou mais que vencedor. O que é o vencedor? O vencedor é o triunfante, é aquele que triunfa. Eu quero declarar sobre a sua vida, irmãos, tome posse dessa palavra, porque Deus quer fazer com que você seja um conquistador, um ganhador, um triunfante, um vencedor, não sei, mas Deus quer que você seja um vencedor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te fazer outra pergunta. Pastor, quanta pergunta? A mensagem de hoje são perguntas, para você pensar um pouco. Eu quero te perguntar, você está na corrida certa, ou você está correndo em rumo a coisas vãs, que não têm valor? O que você está atrás? A história diz que na época de Paulo, quando havia as grandes competições, havia muita competição esportiva naquele tempo, os vencedores não ganhavam uma medalha
de ouro, como você vê na Olimpíada, ou de bronze ou prata, eles ganhavam uma coroa de oliveira. Aí eles colocavam assim na cabeça, era de oliveira ou folhas de louro. Aquilo era o prêmio do vencedor. Aí o que acontecia? Ganhei, né? Estou com o meu prêmio aqui. Aí ele chegava em casa, quando ele pegava o prêmio, murcho, porque era uma folha de oliveira. E talvez muitos parassem e pensassem, puxa vida, me preparei tanto, me esforcei tanto, eu ganho uma coroa de oliveira, murchou. Daqui a pouco murcha mais ainda e joga fora. Talvez o sentimento correu por coisas vãs. O chamado de Deus, irmãos, é para uma coroa incorruptível. Aleluia. Deus está nos chamando para nós lutarmos, batalharmos em rumo a coisas certas, coisas boas para a nossa vida. Não fica mais correndo atrás de coisas que não vão te trazer benefício. Mas entrega a sua vida a Deus e vá atrás de coisas que vão trazer alegria para você. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, eu já estou concluindo. Diz assim: diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Paulo escreveu, e ele está falando a palavra hoje. Imagina que isso aqui está falando para mim e para você hoje aqui, amém? Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, amém? Permaneçam firmes, força, nada de desânimo, ok? Nada de desânimo. Dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que vocês fazem para Ele jamais será perda de tempo, amém? Tudo que você faz, faça com alegria, tenha prazer, não vai ser perca de tempo, mas faz com prazer mesmo, não faz com desânimo, porque é ruim trabalhar perto de desanimado. Tem uma pessoa aqui que me motiva demais, que é o Ariel. Fica em pé, Ariel. Fica em pé, Ariel. Não fica com vergonha não, tá? Depois você me chama a atenção. Pode sentar, Ariel. Quando a gente vem louvar aqui, mas nem que não esteja no louvor, estou embaixo, eu fico vendo o jeito que o Ariel toca o seu contrabaixo. Vocês já perceberam? E ele pula, ele dança, ele levanta, sabe? Ele fica, eu olho para ele e falei, caramba, tem que ir na dele também. E ele se alegra, ele pula. Eu até tirei uma foto dele aqui hoje, ele estava. Mas sabe o que é isso, irmãos? É porque eu vejo nele o prazer de estar louvando a Deus com o seu instrumento. Alegria, está vibrando. E é isso que Deus quer, é isso que Deus se agrada de você, Ariel, bem? Porque eu sei que isso não é para se mostrar, não é para dizer, sou músico, estou fazendo notas lindas. Não, ele está ali porque ele está glorificando a Deus no seu corpo, na sua alegria. E é isso, irmãos, e tudo que nós fazemos, aleluia, glória a Deus, nós temos que fazer com alegria para o Senhor. Você não está perdendo o seu tempo. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte, eu poderia sugerir uma série de versículos aqui para você, mas esse versículo você mesmo vai escolher para você, e você vai começar a exercitar isso na sua vida. Mas o importante, irmãos, é que você tenha conseguido entender que você precisa viver uma vida de satisfação e de alegria, que você esteja focado no plano de Deus para a sua vida. Nos últimos dias eu tenho encontrado muitos irmãos que eu conheço, eu só tenho ouvido muita lamentação, muitas tristezas, muita falta de alegria em servir a Deus, não porque ele não esteja bem com Deus, mas por outros fatores, e eu fico muito triste, irmãos, porque não é isso que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós tenhamos satisfação na nossa vida, em servi-lo, entender o chamado dele para a nossa vida. Eu quero concluir lendo um versículo, mais um versículo. Está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. O grupo de louvor pode subir.
E diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Não andem ansiosos, não viva, não fique vivendo ansioso, mas que tudo seja conhecido pela tua oração, pela tua comunhão com Deus. Oração é o sinônimo de comunhão com Deus. Com ação de graças é ter um coração agradecido, é agradecer a Deus, ser grato por tudo que Ele faz, porque Ele é perfeito. E o versículo diz: e a paz de Deus, a paz, que é o que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração, sentimento de paz, que excede todo entendimento, que não há como explicar, Ele vai guardar o seu coração e a sua mente, e você será uma pessoa feliz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus.